Graça e paz a todos os nossos irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos à segunda transmissão da nossa série Sentimentos que Aprisionam a Alma. Hoje é a nossa segunda transmissão. Você que não assistiu a primeira, entra aí na Web Live Gospel Barnabés. Também no meu Facebook tem uma live salva aí sobre a última transmissão que fizemos na segunda-feira passada. Falamos sobre a culpa, a prisão da mente. E hoje eu quero conversar com você sobre a ditadura do orgulho. É um assunto que todos indistintamente precisam conhecer a fundo, porque é a causa da desgraça de muita gente. Muitas pessoas têm caído, pessoas brilhantes, bem-sucedidas, mas que infelizmente tiveram um final muito triste por causa do orgulho. É o que eu vou conversar com vocês hoje. Falo com pessoas que aspiram ter sucesso, que trabalham para ter sucesso. Talvez você já está tendo sucesso, ou está no caminho, está vendo as coisas dando certo para você, percebe que está havendo reconhecimento, bacana, está indo muito bem, só que essa estrada tem alguns perigos. A estrada do sucesso tem alguns perigos e você precisa se atentar a eles. Se nós conhecermos bem o caminho que estamos trilhando, teremos mais segurança. Muitas pessoas trilham caminhos da vida de qualquer maneira, não percebendo os riscos que existem, não se atentando a alguns detalhes e por isso acabam ficando à mercê da própria sorte e consequentemente sofrem um prejuízo muito grande por causa de sentimentos que essas pessoas abrigam na sua alma. Então, meu querido amigo, amiga, meu irmão que me ouve hoje, eu quero conversar com você através desta live sobre a ditadura do orgulho. Eu quero que você preste bastante atenção. Caso queira fazer as suas anotações, já pega um papel, pega aí uma caneta, né? Chame as pessoas aí para frente da tela, compartilhe essa live com mais pessoas, tá bom? Eu tenho ouvido pessoas falando: olha, Rodney, que interessante aquela live que você tem feito, aquele assunto que você falou, trouxe bastante entendimento. Pessoas estão dizendo que estão sendo beneficiadas com esse conteúdo. O objetivo do nosso conteúdo aqui não é promoção pessoal, porque aprendemos pela Bíblia, quem tem que crescer, ser glorificado é Deus. Quem fez a obra da regeneração, ou melhor, a obra da salvação lá na cruz não foi eu, foi Cristo. Portanto, Jesus é o líder do cristianismo, é o nosso líder, é o Filho de Deus. E nós estamos aqui hoje por causa dele. E a existência dessa programação é por causa dele. A minha presença aqui toda segunda-feira às 8 da noite, trazendo um tema diferente para vocês, é por causa do que foi feito lá atrás, por causa de Jesus Cristo. E nós usamos a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta. É o maior manual que existe. Qualquer coisa que você quiser aprender, qualquer coisa que você querer entender, está aqui no manual. Por isso nós usamos esse manual fenomenal que é a palavra de Deus para aprendermos sobre a vida. Tudo que é criado tem um manual para ajudar os usuários a tomarem proveito maior daquilo que adquiriram. E nós, como seres humanos, também temos um manual sobre nós. Esse manual chama Bíblia Sagrada. Tudo que você quiser saber sobre você, é só você acessar a Bíblia Sagrada e ali você vai saber de tudo. Bom, então, hoje quero conversar com você sobre a ditadura do orgulho. Compartilhe essa live, fala para mais pessoas que estamos ao vivo,
fala para os amigos, para as amigas, compartilha aí nos grupos da internet e diz aí, olha, vamos assistir uma live bacana agora, vamos ouvir uma live sobre a ditadura do orgulho, tá? Eu vou falar com vocês algumas coisas, mas vocês também podem estar mandando para mim uma mensagem. Bom, tenho aqui um auxiliar comigo e pela web live eu estou aqui acessando. Se você mandar uma mensagem para mim pela web live gospel, vai aparecer aqui e eu vou poder te dar então um bem-vindo aqui e responder a sua pergunta, tá bom? Então faça isso, tome a sua água, tome o seu café e chame aí o pessoal, vamos começar essa conversa. Já agradeço a sua audiência, obrigado por estar conosco nesta segunda-feira de novo. Obrigado por acompanhar as transmissões. E se você puder fazer um comentário, fale conosco, né? Caso você queira ter alguma dúvida, pode também enviar a sua dúvida. E dentro aí do possível nós estaremos respondendo vocês, visto que o nosso objetivo aqui não é uma promoção pessoal, mas é ajudar uns aos outros com aquilo que nós podemos fazer, tá bom? Enquanto você se achega aí, eu quero dar para você alguns avisos, né? Esta quinta-feira, melhor, quarta-feira agora, nós temos um culto na nossa sede setorial, bairro Serra do Cafezal, nosso pastor ali, pastor Samuel Sabino. E na quinta-feira aqui no Barnabés será o último dia da campanha Poder da Fé. Nós vamos estar aqui reunidos para fechar essa campanha. Foram 7 quinta-feiras e agora vai ser a última e será o encerramento. Nós vamos trazer um grande grupo aqui, vamos trazer aqui uma equipe grande. E tenho certeza, você que é da região, Juquitiba, Barnabés, Tapecerica, onde quer que você esteja nos ouvindo agora, é o nosso convidado especial. Quinta-feira, 19 horas, vamos estar aqui querendo Deus para fecharmos a campanha do Poder da Fé. Vamos ter aqui um preletor, homem de Deus, como sempre tem tido aqui nas quintas-feiras, e vamos encerrar de maneira maravilhosa. Deus vai estar conosco. Então você é o nosso convidado para quinta-feira agora, 19 horas aqui no Barnabés. Bom, deixa eu pegar aqui tem aqui o endereço, né? Aqui o endereço é na rua Francisco Soares Godinho, número 50, né? Pastor local aqui, pastor Eliabe Cordeiro, tá bom? Meus queridos, Maurício Marques de Souza, Deus abençoe sua vida, querido. Missionário Maurício, tá aí na audiência. Deus abençoe sua vida aí, em nome de Jesus. Os irmãos que estão entrando, que Deus abençoe. Fique conosco. Tenho certeza que será muito produtiva essa live hoje. Quero já orar com você, que já está na audiência. Você que está entrando, seja muito bem-vindo. Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer neste momento. Mais uma segunda-feira estamos aqui presentes para fazer uma transmissão, falar acerca da tua palavra. O Senhor é Deus de todos e quer o nosso bem-estar espiritual, físico, psicológico. O Senhor é Deus que quer a nossa saúde em todos os sentidos. E nós estamos aqui para falar sobre sentimentos que aprisionam a alma. E muitas pessoas, Pai, que estão com a alma aprisionada, precisam de libertação, precisam se sentir bem, Senhor. Precisam se sentir livres, estão sendo destruídos por abrigar sentimentos contaminantes, sentimentos que não devem estar dentro delas. E através dessas transmissões temos falado sobre esses sentimentos e como se livrar deles. E hoje, Pai, falaremos sobre a ditadura do orgulho, este mal que tem derrubado pessoas ao longo da história. Tem sido a principal causa da desgraça de muita gente que tinha tudo para ter sucesso, tinha tudo para terminar bem, mas o fim foi trágico por causa do orgulho. E eu quero, Pai, através dessa transmissão, falar com esses ouvintes sobre este importante assunto: prevenir pessoas da desgraça e da destruição. Ministra, Pai, sobre nossos corações. Eu peço que Teu Espírito me inspire hoje e me use nesse microfone.
e nos ensina aquilo que precisamos aprender. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, querido. Como de praxe, nós sempre usamos um texto bíblico para embasar todo o assunto que vamos tratar. E o texto hoje é de 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos ler 4 versículos iniciais e depois alguns outros a partir do 16, tá? Lembrando a vocês aqui que toda história ensina alguma coisa. Então, quando você for ler alguma história bíblica, independente se for uma história de terror, uma história romântica, uma história de fé bonita, ela tem uma lição por trás. E todas as histórias bíblicas são verdadeiras e trazem uma lição. Então, não é à toa que nós usamos a Bíblia como base para um discurso. Não é à toa que usamos uma história de alguém para falar a respeito de determinado assunto. Então, é uma história verídica, essas pessoas existiram, passaram pelo que passaram, e através da história delas, nós podemos aprender coisas e não repetir para não ter o mesmo fim que elas tiveram. Então, eu quero que você se atenta muito à história que vamos ler aqui, que será a base deste conhecimento, desta live. Através dessa história aqui, deste rei, nós vamos aprender coisas que você nunca mais vai se esquecer. Bom, então não vamos falar da história de um menino, de uma criança ou de alguém que tinha sonho de ter sucesso. Nós vamos falar de um rei e um camarada, não menos do que o rei Uzias, que teve muito, mas muito sucesso. Alguém de poder, de nome, de postura, alguém que tinha muita influência. Então nós vamos falar de pessoa aqui que chegou em um ponto muito legal, mas que infelizmente acabou caindo. Então preste bem atenção nessa história. Segundo aos Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Versículo 4. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Percebe que o começo, portanto, do reinado dele foi muito bom. Agora eu quero continuar a leitura a partir do versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este fim. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte, do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, ele tinha na mão o incensário, para queimar incenso. E quando se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na testa. Apressadamente, o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Meus queridos, eu quero que até você que é cristão, se você congrega em alguma igreja evangélica, seja uma igreja católica, ou se você está debaixo de alguma liderança, alguma autoridade, você precisa ouvir essa palavra. Se você é cristão, principalmente, se você entrou agora, quer ter sucesso na sua vida espiritual,
não saia desta live. Você precisa ouvir essa live até o final. Você que não entende sobre autoridade, você que é aquela pessoa que diz, eu mando em mim mesmo, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu próprio nariz, você que não respeita seus pais, você que não respeita seus pastores, suas lideranças, precisa ouvir esta mensagem. Se você quer ter sucesso na vida, você precisa estar comigo até o final. Prometo não ser longo, mas prometo ser muito objetivo aqui com esta palavra. Reiterando o que eu disse, a história de Uzias, ele foi um rei, na época do período monárquico, o rei sucedia seu pai, então era por uma questão hereditária, o filho ficava no lugar do pai, e Uzias ficou no lugar do seu pai, e quando Uzias reinou, é dito aqui na Bíblia que ele tinha 16 anos, um garoto, mas que reinou por 55 anos sobre Jerusalém, e diz que no início, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez a coisa certa, e Uzias teve muito sucesso, um homem muito poderoso, mas teve um momento da sua vida que ele achou que poderia fazer o que não competia à sua autoridade. E foi neste momento que a ruína aconteceu na vida dele. Uzias teve um final trágico e eu quero conversar com você sobre este assunto neste momento. Este rei Uzias, ele foi um dos reis mais emblemáticos de Israel, mais até mesmo do que Davi e Saul, porque Davi e Saul reinaram 40 anos, este reinou 55, teve grandes conquistas, ele reinou aí de 792 a 740 a.C., então é uma história verídica, ele existiu, foi um grande rei, um homem muito poderoso, um rapaz que tem uma história espetacular. Gente, eu sempre digo, a história dos reis de Israel ensina muita coisa para nós. Quem quiser aprender mais sobre sucesso e sobre como preservar sucesso, deve estudar a história dos reis de Israel. Não é tão importante o começo. Todo mundo começa e sabe que tem dificuldade. O meio também não é tão importante. O mais importante é como tudo termina. Então não importa como você começa, o importante é como você vai terminar. Hoje pode ser difícil o seu começo, talvez você está no meio, está um pouco mais complicado, mas se preocupe com o fim, se preocupe com o final, porque tem gente que começa muito bem, termina mal. Tem gente que começa com vento em polpa, daqui a pouco está destruído. Por quê? Porque não se atenta aos detalhes. Então é importante você prestar atenção ao fim. Veja que quando vai falar, Tiago vai fazer uma referência a Jó, e ele diz, irmãos, atente à história de Jó, veja qual o fim que Deus deu a ele. Veja que Deus é preocupado com o final, não o começo. Então preocupe-se com o fim. Como que vai ser o fim daquilo que você está fazendo, do caminho que você está seguindo, a posição que você assumiu? Como que você imagina que será o fim? Então, para que você tenha um fim bom, preste atenção no que eu vou falar para você aqui, tá? A palavra orgulho, ela tem dois sentidos, né? Tem um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido positivo é o sentido que você vê a sua mãe falando a teu respeito, quando você faz algo bonito, quando você desenvolve uma atividade louvável, a sua mãe se alegra, o seu pai se alegra e diz, olha meu filho, papai tem orgulho de você, mamãe tem orgulho de você, né? Ou quando você faz uma coisa muito boa, quando você desenvolve uma atividade legal, quando você consegue conquistar algo que tanto você sonhava, você sente um orgulho. Este é um orgulho no sentido positivo, é um orgulho bom, né? A sensação de prazer que nós sentimos, sensação de conquista, né? E aí usamos, eu estou muito orgulhoso. Isso tem um sentido bom. Porém, tem um sentido da palavra negativo, tá? Então, o sentido negativo, ele está ligado a um sentimento que a pessoa tem de adorar a si mesmo. Então, ele tem um amor excessivo por si mesmo. Ele ama a si próprio.
e ele se coloca acima dos outros. E por causa deste amor por si mesmo, essa autoidolatria, ele acaba cometendo gravíssimos erros. Então o orgulho, nesse sentido negativo, ele fala de pessoas que amam excessivamente a si mesmo. E não é um cuidado especial com a aparência, um cuidado especial com o modo de falar, o modo de se vestir. É um amor com si mesmo, é uma forma que a pessoa, é um sentimento que ela desenvolve, que ela está acima de todos. Ela é mais importante do que todos. Ela ama a si próprio mais do que qualquer coisa. Então, esse sentimento de orgulho é muito perigoso. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre esse sentido negativo. Vamos ver aqui o que a Bíblia trata, né? Como que a Bíblia trata essa questão do orgulho. A Bíblia trata como um pecado abominável. Abominável. De acordo com o próprio texto bíblico, Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o diabo, ele é o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quem que é esse diabo? Ele é o Deus do século, ele cegou o entendimento. Diabo significa inimigo, é um dos títulos de Lúcifer. Satanás quer dizer adversário, ele se coloca contra um propósito. E diabo é inimigo. Inimigo é aquele que é contra o propósito de Deus. Lúcifer, ele é o primeiro exemplo de alguém que foi destruído por causa do orgulho. Ele foi criado como um querubim diferente dos demais. Ele era de uma categoria diferente. Havia querubins, há querubins. Porém, Satanás era um querubim ungido. Ele tinha uma grande influência no céu. Ele tinha uma grande responsabilidade. E por um momento ele achou, pensou, concebeu uma ideia de que ele era maior que o seu Criador. O orgulho está associado a um auto-engano. A pessoa, ela pensa algo de si que é mentiroso. Ela não é aquilo que ela pensa. Você tem que saber quem você é. Você precisa se achar no mundo, identificar qual que é a sua posição, seja na sua família, seja dentro da sociedade, dentro da igreja, da empresa, sabe? Você tem que saber quem você é. Você tem que estar saudável com relação ao pensamento sobre a sua pessoa. Você não pode se enganar, achar que você é alguém que você não é. Se você ficar achando que é alguém que você não é, eu vou lhe avisar de antemão, você vai se arrebentar. Isso não é o que estou dizendo, a história de pessoas mostra isso para nós. Lúcifer achava que ele era alguém que ele não era. Ele achava que poderia ser maior que Deus, ou melhor, que ele era maior que Deus. Porque o sentimento que motivou ele a fazer a rebelião no céu, a manipular os anjos a seguir o seu próprio caminho, foi um sentimento de orgulho. Ele achou que era maior que Deus. E por causa disto, era um anjo perfeito, cheio de sabedoria. O que aconteceu? Foi expulso do céu. Ele caiu do céu. Ele não pôde mais permanecer. Perdeu a sua postura. Perdeu a sua posição. Virou Lúcifer. Isto é, virou Satanás. Lúcifer quer dizer anjo de luz, filho da alva. Mas virou Satanás, adversário, diabo, inimigo, por causa do seu orgulho. E ele é o original, o que originou o orgulho. Foi ele que concebeu no seu coração este mal. E aí ele pega isto e passa para os outros. Olha só, de acordo com o que a Bíblia diz lá em João, eu vou só abrir para ler para você, mas você sabe de cor esse texto aqui, que é João 10:10, que todo mundo conhece.
principalmente quem frequenta os cultos, né, e gosta também de ler a Bíblia, deve conhecer perfeitamente isso aqui. Se você não leu, com certeza já ouviu algum pastor ou pregador falar. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Jesus falou isso aqui, tá? O ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Olha as três funções do inimigo, deste ser, Lúcifer, Satanás. Ele é orgulhoso. Estas são as características dele. Depois que ele fez isto, ele foi até o jardim do Éden e encontrou uma perfeição de Deus, que era Adão. Perfeito moralmente, ele era perfeito em todos os sentidos. O que Lúcifer fez? Contaminou os primeiros homens, Adão e Eva, os primeiros da terra. Foi contaminado por Satanás com a semente do orgulho. O que é que Satanás falou para Adão? Falou para Eva: olha, se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. Ora, quando ele disse isso, ser igual a Deus, poxa, nada mal. Ela começou a gerar esse pensamento dentro dela. Ser igual a Deus é o que Satanás sempre quis ser. Mas deixa-me falar uma coisa: a criatura precisa entender que é criatura. O Criador é mais poderoso do que a criatura. Nunca a física prova que a causa precisa ser maior que o efeito. Não existe um efeito maior que a causa. Onde você vai encontrar esta verdade que o efeito é maior que a causa? Não existe. O que a física diz, né? A causa é maior que o efeito. Então, se a criatura não pode ser maior que o Criador, isso é claro. Se você é uma criatura, você jamais poderá ser maior que seu Criador. E Lúcifer é uma criatura. Ele é uma criatura. É um anjo caído. Está por aí perturbando as pessoas. Perturba a sua família, perturba a minha vida. Incorpora nas pessoas. Joga corpos no fogo, na água, mata gente. É assim. Ele está por aí causando uma ruaça. Só que ele é uma criatura. Apocalipse, eu acho que é capítulo 20, versículo 2, se eu não estiver enganado, ou 20, ou capítulo 21, versículo 2, é dito que o anjo veio e prendeu ele, um anjo só. Prendeu ele, acorrentou, colocou no abismo. Você vê, não precisou Deus levantar do trono para prender Satanás. Um anjo. Bastou um anjo e prendeu ele. Porque ele é uma criatura, mas causa uma desgraça na sociedade. Causa uma bagunça que você não tem noção. Quem é desenvolvido espiritualmente vai entender o que eu estou falando. Muita gente ouve falar do diabo, mas não sabe quem ele é. Se você soubesse quem ele é um ser que só traz problema. E ele é orgulhoso. Ele não está aí se a pessoa está enriquecendo, se está crescendo na vida, ele não se importa com isso. O que ele quer colocar em você é orgulho. Porque foi o orgulho que derrubou ele. E todas as pessoas que ele conseguir plantar o orgulho, estas pessoas vão cair. Por isso que eu quero te alertar hoje. Sobre o perigo do orgulho. Não deixa que este sentimento aprisione a sua alma e seja responsável pela sua desgraça. Eu estou aqui para trazer uma palavra para você, para te levar a ter sucesso, para garantir, segurar o que você tem, ensinar você a proteger o teu sucesso. E o que protege o teu sucesso é se você não deixar que o orgulho domine a sua vida. Portanto, a origem do orgulho está em Satanás, no diabo, e contaminou também Adão no Éden, e por isso que Adão pecou, e Eva, por causa disto. Este foi o elemento principal na queda. Eu vou ler para você aqui, Isaías 14. Olha aí, eu gosto de Bíblia, né?
Alguém pode questionar, mas eu sou cristão. Cristão prega a Bíblia. Tem? Cristão não pode falar coisa que pensa. Tem que falar a Bíblia. Eu não vou ficar aqui gastando tempo falando coisas que eu penso. Isso não é interessante. Eu quero falar para você aquilo que eu creio. Nós cristãos cremos que é a Bíblia Sagrada a nossa regra de fé e conduta. E eu sempre digo e repito, tudo que nós pregarmos, seja na igreja, seja aqui, tem que ter base bíblica. Veja só, Isaías 14, versículo 12 até 14. Olha aí. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no seu coração. Aqui o perigo de muita gente. Aqui está falando de Lúcifer. Lá no céu, lá no princípio, muito antigo. Tu dizias no coração, aqui está o perigo. Tu dizias no coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha o que ele está dizendo. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o desejo dele, ser semelhante ao Altíssimo. Você está entendendo que o orgulho é uma característica de Satanás? Toda pessoa orgulhosa tem identificação direta com Satanás. E eu vou te mostrar aqui, ao longo dessa live, sobre o perigo do orgulho. Ele trouxe esse prejuízo para a terra e para todas as pessoas que dêem ouvidos a ele, né? Foi o fato predominante na queda de Adão e Eva, lá, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5. Você vê a história da queda do homem, Adão e Eva. Qual que foi o fator predominante ali? O orgulho. Qual foi a oferenda de Satanás para eles? Vocês serão igual a Deus, o mesmo que ele disse que queria ser. Passou a ideia para Eva, contaminou os primeiros, e a partir que eles tomaram conta disso, aceitaram, permitiram que o orgulho tomasse conta, pegou o fruto proibido e comeu. O que motivou eles a comerem o fruto? Isto é, o pecado não foi comer o fruto. O pecado foi a desobediência. O que levou eles a desobedecer? Orgulho. Quando é que um filho chega a desobedecer o pai? É quando o filho sente que é superior ao pai. Quando uma moça, uma jovem, uma filha, empeita o pai ou a mãe e não quer respeitar, ela sente que é superior aos seus pais. Ela sente que seus pais estão abaixo dela, que aquilo que ela pensa, o que ele pensa, é mais importante ou mais correto do que aquilo que os pais estão dizendo. A rebeldia é uma clara evidência de um orgulho. E se continuar com esse sentimento de orgulho, menino, menina, vai se arrebentar na vida. Efésios 6, versículo 4. O que ele diz, Paulo? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que se viva longos dias sobre a terra. Longevidade é a consequência positiva da honra aos pais. Quando há uma desonra, há uma presença do orgulho. E o orgulho leva a pessoa à destruição. Quantos filhos e filhas, moços e moças, já estão debaixo da terra porque desonraram os seus pais, porque não respeitaram as autoridades. E por quê? Por causa do orgulho. Fique comigo, eu estou só começando aqui. O negócio vai esquentar aqui hoje, gente. Eu não estou aqui para dar sermão em ninguém. Não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Eu estou aqui para ajudar uns aos outros a se protegerem da desgraça, da destruição. Livrar você, ajudar você a se livrar desse sentimento que aprisiona a sua alma. E se a tua alma ficar presa com esse sentimento de orgulho, você vai ter um prejuízo muito grande. Então fica aqui comigo, até daqui a pouco você vai depois agradecer por ter ouvido essa palavra aqui. É a palavra de Deus para você, para
proteger você da desgraça. Você que está estudando, quer ter sucesso na sua vida, está abrindo a tua empresa, você que tem uma família, está casando agora, tem o seu casamento, você precisa saber disso aqui. Para ter sucesso, beleza, teve sucesso, e agora? Precisa proteger ele. Como é que protege? Ó, cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Vamos continuar. Olha só. Primeiro, leva ao desejo de tomar para si a glória que é exclusiva de Deus. O orgulho leva a pessoa a tomar para si a glória que é exclusiva de Deus. Lembra de Nabucodonosor? Ele construiu um grande prédio. Está lá em Daniel capítulo 4, versículo 29 até 32. E ele disse, olha, que maravilha que eu construí pelo meu próprio poder. Ô gente, se você está vivo hoje, se você conquistou muita coisa na sua vida, se você é uma pessoa de sucesso, olha, tem o seu mérito. Sim, você é um cara inteligente, mas a glória não é tua. Essa glória pertence a Deus. Porque Deus é quem te mantém vivo. É Deus que nos dá o ar para respirar. É Deus quem abre as portas, coloca as pessoas no nosso caminho para nos promover. Toda grande conquista que nós temos tem pessoas envolvidas, mas quem deve ser glorificado é Deus. As glórias que nós temos na vida é para glorificar a Deus. Então preste bem atenção que o orgulho rouba a glória que pertence a Deus. Não se faz isso. Nabucodonosor, ele pegou uma glória que não era para ele. Agora deixa eu ler com você aqui Isaías, ó. Isaías 42. Deixa eu achar aqui rapidinho. Isaías 42 e 8. Olha só isso aqui. Isaías 42 e 8. Ó. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a outrem, nem meu louvor às imagens de escultura. A glória de Deus não é dada a ninguém não, meu querido. Só Deus merece ser adorado. A glória pertence a Deus. O orgulhoso pega uma glória que não é para ele. Temos um outro exemplo também de Herodes, que deu um lindo discurso e foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Não quer dizer que ele não disse de maneira verbal, glória a Deus, não é isso. A honra que deram a ele deu um discurso, a sua roupa resplandeceu, e disseram que o discurso dele era de um Deus. Deram a ele uma fala, como se fosse um Deus. E ele não reprovou isso, mas aceitou. O anjo feriu e ele morreu por causa disso. Portanto, o orgulho leva a você tomar para si a glória. Nunca faça isso. Nunca tome para si uma glória que não é tua. Reconheça quem é maior que você. Esse é o primeiro ponto. O orgulhoso está em rota de colisão com o caráter de Deus. Está em rota de colisão com o caráter de Deus. João, ele chama a concupiscência. O que é a concupiscência dos olhos? É o materialismo, uma pessoa que ama as coisas materiais. Ela é influenciada por coisas da terra. Isso chama de concupiscência dos olhos. Ele chama isto de um pecado que vai contra a vontade ou o caráter de Deus. Pessoas que são orgulhosas porque têm alguma coisa. Eu vou dar um conselho para você. Se você é uma pessoa bem-sucedida na vida, tem dinheiro, tem influência, ajude as pessoas com isto. Ajude quem precisa com isto. Entenda que Deus é aquele que te abençoa. Não se orgulhe por causa daquilo que você tem. Porque hoje você tem, amanhã você pode não ter. Quantas histórias você conhece de pessoas que tinham em um dia e no outro não tinha mais nada? Quantas histórias você conhece de pessoas que um dia foram e hoje não são mais? Então não seja orgulhoso por causa dos bens materiais. Não seja voltado a questões materiais. Se você agir dessa maneira, orgulhoso pelo que você tem, isto vai contra o caráter de Deus. Porque ele é uma pessoa que diz dele,
procede todas as coisas. Todo o bem que temos vem de Deus. Vem de Deus. Então, nós não podemos achar que aquilo que nós temos deve nos fazer orgulhosos. Não se orgulhe pelas coisas que você tem, mas use em benefício dos outros. Isso é muito perigoso. Herodes também se deu mal por causa disso, como eu já disse. Atos 12, versículo 21 a 23, é dito que a glória pertence a Deus. Então, gente, cuidado. Não se orgulhe. Joga isto para fora. Seja humilde. Diz a Bíblia que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a ruína. Este aqui é algumas dicas para nós protegermos o nosso sucesso. Não seja orgulhoso por nada que você tem. Eu vou continuar aqui. Estou indo para o final. O orgulho deve ser o combustível. Deve ser combatido pelos salvos. Tá? O orgulho deve ser combatido pelos salvos. Agora falando com você que é cristão, você que é salvo em Jesus Cristo, você precisa combater isso. Não só você, mas todos que me ouvem. Você tem que combater o orgulho. Como é que eu combato? Eu vou ler para você o Salmo 131. Vamos lá, Salmo 131 aqui. Ó, como é que se combate aqui o orgulho? Eu falei para você que a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. É por isso que eu amo a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, deixo aqui já um convite para você. Comece a ler. E por onde eu começo? Pelo começo. Naturalmente. Todo livro você começa pelo começo. Começo é Gênesis. E vai lendo. É assim que lê a Bíblia. Pelo começo. Vamos lá. Veja o que diz aqui. Salmo 131. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Eu vou repetir de novo para você entender. Quem escreveu isso aqui, foi Davi, Cântico dos Degraus de Davi. Sua humildade e confiança. Preste bem atenção. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar minha alma, qual uma criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para contigo. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, Davi, ele nunca desejou posições de destaque. Ele não queria elevar o seu coração, ele não queria que as pessoas o glorificassem. Ele era um homem humilde. Uma das características que o fez segundo o coração de Deus, a humildade. Então eu quero falar com você que me ouve, aprenda a ser humilde. Seja humilde. Não queira coisas grandes. O lugar que você nasceu para ocupar, ninguém vai ocupar. O lugar que você nasceu para ocupar é seu. Você vai ocupar o espaço. Ninguém vai tomar o teu lugar. O que é para você viver, você vai viver. O que é para ser seu, vai ser seu. Você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa ser exaltado. Não precisa elevar o seu coração. Seja humilde. E a sua humildade vai te levar à honra. Acredita nisto. A humildade vai te levar à honra. Davi é um exemplo. Leia sempre o Salmo 131. O orgulho será punido e humilhado. O orgulhoso, o Salmo 18 e 27, estou pertinho aqui, o Salmo 18 e 27, veja o que diz aqui o salmista, Salmo 18 e 27, para você ver o que acontece com o orgulhoso. Se você for uma pessoa orgulhosa, você vai ser punido, infelizmente. Salmo 18 e 27, olha lá, interessante aqui, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Olhos altivos é o orgulho. Há um abatimento. Diz a Bíblia ainda que Deus resiste aos soberbos. O que é resistir? Deus é contra. Ele se põe contra o soberbo.
o orgulhoso. Se você for uma pessoa orgulhosa, Deus estará contra você. Porque Deus resiste aos soberbos. Portanto, há uma punição para o orgulho. Deixe-me ir para o outro ponto aqui. Não quero te cansar. São 10:09, daqui a pouco eu vou terminar. Agora eu quero conversar com você sobre qual é os sintomas do orgulho. Será que você é orgulhoso? Dificilmente você vai admitir isso. Difícil, né? Mas eu vou te falar agora quais são os sintomas do orgulhoso. Aqui conosco aí, Emerson Jesus. Pai do Senhor, querido, Deus te abençoe. Canal de bênção, é isso aí, ó. Né? Você que está me assistindo aí, querido, compartilha. Custa nada, curte, compartilha. Manda para mais pessoas para ver essa live aqui. Esse assunto aqui é muito importante, tá? Vamos ver agora se nós somos orgulhosos ou não? Vamos ver? Muita gente é orgulhosa e chama os outros de orgulhoso. Verdade. Chama. Talvez você já foi chamado de orgulhoso. Eu, com certeza, eu falo, já há muitos anos eu prego. Já falei para muitas pessoas. Muita gente já me ouviu pregar. E com certeza, um monte de gente já me chamou orgulhoso. É isso, eu tenho certeza que sim. As pessoas fazem assim. As pessoas são assim. Elas gostam de ser juízes. Elas gostam de julgar os outros. Isso acontece, tá? Então vamos ver agora quais são os sintomas de quem é orgulhoso. Vamos lá. Primeiro sintoma. Possui um exagerado senso de superioridade. O negócio é complicado. Possui um exagerado senso de superioridade. É excessivo, ele acha que ele é superior aos outros. E sendo superior, ele não sabe fazer aquela diferenciação, sabe? Ele faz acepção de pessoas. Ele acha que está acima de todos. Olha assim, sempre por cima. Isto é um sentimento terrível. É um sintoma de alguém que é orgulhoso. Se você é uma pessoa que se sente superior aos outros, e tem um detalhe aqui que eu vou falar para você. Quem é orgulhoso tenta criar uma ideia na sua própria mente de que ele não é. Ele não vai admitir que é. Usa até algumas palavras para se justificar, mas ele é orgulhoso, porque ele se sente superior. Enquanto o ser humano se sentir superior aos outros, esse é um sintoma de orgulho. Perigoso, corrija isto. Atos capítulo 10, versículo 34, a história de Cornélio, quando o anjo aparece para Cornélio e diz para ele chamar Pedro, porque Pedro tinha uma palavra para ele. Cornélio era um gentil, Pedro um judeu, e o judeu não se misturava com os gentios. Achavam que era indecente isso. E Pedro foi orientado por Deus a ir lá. E ele disse: não, Senhor. Teve uma visão que animais de 4 patas descia do céu como um lençol. E a voz dizia: mata e come, Pedro. Ele disse: de maneira alguma eu vou matar e comer aquilo que é impuro. A resposta veio: não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Depois ele entendeu que tratava-se dos gentios, que era um povo que o judeu discriminava. Acreditava que os gentios não deveriam, ou melhor, Deus não era para os gentios. E Deus mostrou para Pedro que Deus não faz acepção de pessoa. Meu querido, Deus não faz acepção de pessoas. Então por que você faz? Por que você seleciona pessoas? Coloca algumas ou todas abaixo de você? Se você é uma pessoa que se sente superior aos outros, você é um orgulhoso. Está aqui o primeiro sintoma. Então, para combater isso, não faça isso. Não tenha esse sentimento de superioridade. Respeite as pessoas com as suas diferenças. Todo mundo, todas as pessoas merecem respeito. E elas têm as suas habilidades. Tem umas que têm mais conhecimento, outras têm menos conhecimento, outras falam mais, outras falam menos, mas todas elas são importantes.
E nós precisamos de todas as pessoas. Tem coisas que eu tenho, o meu semelhante não tem. Mas tem coisa que o outro tem e eu não tenho. Então eu vou querer que essa pessoa fique comigo para completar aquilo que me falta. Aquilo que você tem, o outro não tem. Mas o outro tem coisa que você não tem. Então, traga as pessoas para perto de você e eu tenho certeza que elas vão completar você. Elas vão ter coisas que você precisa. E aí, meu querido, vai ter uma harmonia maravilhosa. Então, vamos deixar desse sentimento de ser superior aos outros. E a questão aqui não é pensar, é sentir. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você sentir. A questão aqui é um senso de superioridade. Ele sente que é superior aos outros. Isso acontece muito também em vários departamentos, seja na empresa, o camarada é gerente, acha que é superior aos outros. Se você é um gerente que está me ouvindo e acha que é superior aos outros, você tem que estudar liderança. Liderança não fala de dar ordens. Liderança fala de serviço. Liderança fala de inspirar. Liderança fala de exemplo. No reino de Deus, o maior não é aquele que está acima dos outros. O maior é quem serve os outros. Jesus deixou exemplo de humildade. Quem quiser ser maior no reino, que seja servo um do outro. É assim que funciona no reino de Deus. Líder é servo. Líder inspira. Você que é um pastor, presbítero, você que é um líder de igreja que está me ouvindo hoje, liderança é inspiração, é serviço. Lembra de Jesus? Disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso é um assunto para outra aula. Mas é importante na questão do orgulho, porque às vezes a pessoa tem um posicionamento dentro da igreja ou da empresa, ele é promovido ao 4º, 5º carimbador, e aí acha que é alguma coisa. E já começa a querer humilhar os outros. Ou ele tem uma formação diferente do outro, já acha que pode pisar nos outros. Gente, cuidado com isto. Cuidado com isto. Isso é um sentimento de superioridade perigoso. Pode destruir você. Você pode terminar destruído por causa disso. Então, não se sente superior a ninguém. Ponha fora esse sentimento, porque isso vai destruir você. Segundo sintoma, pensa que está sempre com a razão e os outros errados. Mateus 7,3. Veja o que Jesus fala. O orgulhoso pensa que sempre ele está com a razão. Só ele tem razão, os outros não têm. Só ele tem razão e todo mundo está errado. Por que será que só ele tem razão e todo mundo está errado? Esse é um outro sintoma do orgulhoso. Veja o que Mateus 7,3 diz. Por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Aqui ele está dizendo o quê? Você costuma ver o erro dos outros, mas não vê o seu. Você está tudo bem. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu consigo só ver que todo mundo está errado, mas não consigo ver meu próprio erro. Então, o segundo sintoma aqui de quem é orgulhoso é ele está certo e todo mundo está errado. Então, aqui, gente, se você que está me ouvindo está com esses sintomas aqui, é um momento, uma oportunidade de a gente mudar, né? Mudar. Nem sempre nós vamos estar certo. Agora, nós podemos defender o nosso ponto de vista. Eu defendo aquilo que acredito. Eu defendo o que eu acredito e vou morrer defendendo o que eu acredito. Mas não significa impor às pessoas que elas aceitem goela abaixo. Ninguém é obrigado. Mas nós defendemos o que nós acreditamos. Agora, a questão aqui não é defender o que acredita. Porque quando estamos em um debate, você defende o que você acredita e outra pessoa vai fazer a posição dela. Se for uma questão teológica, você pega a teologia da Assembleia, a teologia da Presbiteriana, a teologia da Batista, a teologia da Católica. Você vai ver discrepâncias teológicas. São pontos de vistas diferentes. Mas é possível conversar. Sabe? Isso não é orgulho. Isso é defesa daquilo que acredita. Agora, orgulho é você não aceitar
que você está errado. Isto é, só você está certo. Os outros estão errados. Está todo mundo errado. Só eu que estou certo. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, é muito perigoso. Porque daí você se fecha no seu mundo e não permite mais aprender. Né? Então, se você se sente que só você está certo, está todo mundo errado, cuidado, você tem um sintoma de orgulho. Está com sintoma de orgulho. E esse sintoma, se não for tratado, pode te levar à destruição também. Segundo aqui, vamos para outra marca aqui, né? Vamos lá. Eu vou, antes de ir para o outro ponto, qual é o problema que surge quando você não aceita os outros? Só você está certo e as pessoas estão erradas. O que acontece? Os relacionamentos que você cria não são duradouros. Esse é o problema. Porque você não consegue ter relacionamentos duradouros. Você não consegue atrair pessoas para você. E você quer saber uma coisa, gente? Na vida, nós precisamos de pessoas. Gente precisa de gente para ser gente. Então você precisa criar relacionamentos duradouros. Agora, se nós somos pessoas orgulhosas, só eu sou certo, só você está certo e todo mundo está errado, como é que você vai construir relacionamentos duradouros? Os seus relacionamentos vão se dissolver. As pessoas... Você fica bravo. Falar de você, você fica maluco da vida. Não aceita a crítica? É um dos sintomas. Nós precisamos aprender a ser criticados. Sabe por quê? Porque a crítica nos faz crescer. A crítica aponta o nosso erro. E aí nós vamos para o erro, vou corrigir. Então aprenda a pegar a crítica das pessoas para melhorar. Todo mundo vai ser criticado. Eu posso dar a melhor aula do mundo. Posso dar o melhor conselho. Posso dar a melhor pregação. Gente, vou ser criticado. Eu sei. Eu não nasci ontem, não sou um bebê. Críticas é normal. Todo mundo é criticado. Até Deus é criticado. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Como é que você lida com a crítica? Não, eu não suporto crítica. Se me criticar, eu solto os cachorros. Não, gente. A primeira pessoa a ser criticada na história, grave isso. A primeira pessoa a ser criticada na história, sabe quem foi? Deus. Verdade, foi Deus. Deus fez Adão, fez Eva. E quando Eva pecou, Adão foi falar o que para Deus? Olha a mulher que tu me deste. Foi criticar Deus. Colocou a culpa em Deus. Primeiro a ser criticado foi Deus. Porque fez Eva para Adão. Agora, nós temos que aprender a ser criticado, certo? Agora, o orgulhoso não aceita críticas. Ele fica nervoso. Agora, volto para a história aqui de Uzias. Olha o que aconteceu com Uzias. Ele reagiu de maneira agressiva. O versículo 19 do capítulo 26 de 2 Crônicas, olha o que Uzias fez. Então Uzias se indignou. Ele tinha na mão um incensário para queimar incenso, quando se indignou contra os sacerdotes. Ele ficou bravo. Ele era rei, gente. Uzias era rei. Ele não tinha unção de sacerdote para queimar incenso. Esta função cabia aos sacerdotes consagrados. Uzias era rei, mas não era sacerdote. Aqui está o erro de muita gente. Querendo fazer coisas para as quais elas não foram separadas para isso. Tá? Não vai fazer coisa que não é para você fazer. Você vai se arrebentar. Ele foi tentar fazer uma coisa que não era para ele fazer. Não cabia a ele. Ele era rei. E não era sacerdote. E foi querer queimar incenso no templo. Coisa que só sacerdote podia fazer. E quando ele foi repreendido por isso, sendo rei, Uzias, você não pode fazer isso. Você não pode queimar incenso porque você não é sacerdote. Ele, cheio de orgulho, disse assim, não. Aqui diz que ele se indignou, ficou bravo, gente. Ficou bravo. A crítica deixa a gente nervoso. Então, se você, quando é criticado, ou melhor, você não suporta a crítica, é um sintoma que você é orgulhoso. Porque o humilde, ele recebe a crítica. Não tem problema, gente. E para nós vivermos na terra, você vai abrir uma empresa bacana? Tá crescendo a sua empresa? Legal. Vai ter um monte de crítica. Você abrir uma lojinha bacana? Vai ter crítica. Ah, você publicou um trabalho que você fez
na internet, ou está divulgando, beleza, vai ter crítica. Você casou? Tua moça, sua mulher pode ser linda, vão falar mal, vão criticar. Teu marido pode ser bonitão, vão criticar. Agora você tem nova função na igreja, na empresa, foi promovido, vão te criticar. E agora, o que você vai fazer com a crítica? Quando você for criticado, o que você vai fazer? Vai quebrar o pau, vai chutar o pau da barraca? Ou qual será a tua reação? Se você for orgulhoso, você não vai suportar a crítica. Agora, se você for humilde, você vai aprender com isso. Ou não vai dar a mínima para isso. Sabe? Eu vou dar para você aqui uma dica, gente. Ó, crítica. Liga para isso não. Se for construtiva, beleza, melhora. Agora, pensa uma coisa. É igual cachorro. Tantos cachorros latindo para a lua. Eles latem para a lua. E olha para a lua e fica. A lua não tá nem aí. A lua nem se mexe. Você vai dar atenção para, às vezes, cães que ficam latindo? Não é importante. Entende? Você tem que dar importância àquilo que é importante. Se for uma crítica construtiva, beleza. Agora, se for crítica destrutiva, não liga. Não dê atenção. Siga o teu caminho, siga o teu propósito. Não fale mal da pessoa, não critica ninguém. Siga o teu propósito, que Deus vai abençoar você. Mas sabe lidar com crítica, porque o orgulhoso não tolera críticas. Tá? É um sintoma aí do orgulhoso. Vamos lá. Quem mais? O orgulhoso é resistente às mudanças necessárias. Como ele é tão cheio de si, o orgulhoso ele já é acostumado com aquele padrão de vida que ele leva, aqueles pensamentos que ele tem, então ele é resistente às mudanças. Quando alguém tenta mudar, ele opa. É? Não, aqui não. Aí começa a resistir. Você é resistente à mudança ou você é aberto à mudança? Isso é importante. Resistente à mudança. Outro, incomoda-se com o sucesso dos outros. Como que você reage quando alguém tem sucesso? Você aplaude? Ou você fica remoendo? Tomara que não dê certo. Tá cheio de gente assim. Diz que é amigo. Tem gente que aceita que você seja abaixo deles ou igual a eles. Nunca acima. Quer dizer, que se você tiver mais do que eles não vão se incomodar. Se você tiver menos que eles ou o que eles têm, igual a eles, tranquilo. Agora, se você tem mais do que eles, ixi, começa. Ela se incomoda com o sucesso dos outros. Eu vou dar um exemplo para você aqui, querido. Vou dar uma palavra para você aqui. Ó, aplaude o sucesso dos outros. Você atrai o que você honra, o que você respeita. Se você respeitar o sucesso dos outros, você vai atrair para você. Agradeça a Deus pelas pessoas que são bem-sucedidas. O sucesso dos outros tem que te trazer alegria. E não uma revolta. Se você é alguém que se incomoda com o sucesso dos outros, você está com sintoma de orgulho. E se você tiver orgulho, você vai ser destruído. Igual aconteceu com Lúcifer, com Adão e com tantos outros, inclusive o rei Uzias. Como é que você reage quando alguém tem sucesso? Pensa bem. Aprenda, portanto, a se alegrar com o sucesso dos outros e não se incomodar. Porque quem se incomoda com o sucesso dos outros é um sintoma de orgulho. Isso é perigoso. Costuma-se ser preconceituosa. O orgulho é o embrião do preconceito. Gente, se você é uma pessoa preconceituosa, você já fez um juízo prévio das pessoas. Você é um orgulhoso. Por que você julga os outros? Por que você tem preconceito com as pessoas? O preconceito é um sintoma do orgulhoso. Nós precisamos aprender a respeitar todas as pessoas. Independente se elas são ricas, pobres, se são negras, se são de uma orientação sexual diferente, nós temos que respeitar as pessoas. Não significa aprovar o que elas fazem, mas respeitar elas como pessoas. São seres humanos. Cada pessoa tem o seu valor.
Cada pessoa tem a sua importância. Então, aprenda a respeitar todo mundo. Não seja preconceituoso. Porque o preconceito é também um sintoma de orgulho. Porque quando você vê alguém diferente de você, você julga ela, não quer essa pessoa no seu círculo de amizade, e você sente superior a ela. Isso acontece dentro da empresa, dentro das igrejas. Eu falo de igreja porque eu estou em uma igreja há mais de 20 anos. Eu posso falar por experiência. Mais de 20 anos dentro de uma igreja. Tem pessoas na igreja que são imperfeitas, como tem na sociedade, como tem na escola, como tem na empresa, tem no hospital e tem em todos os lugares. Porque tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja porque o povo lá é fofoqueiro, então na empresa não tem gente fofoqueira. Eu não vou na igreja porque lá o povo fala mal dos outros, o povo faz acepção, e na rua não faz. E na escola não faz. Na empresa não faz. No Senado não faz. Na sua casa não faz. Na família não faz. Argumento fraco. Pessoas são falhas. Pessoas erram. Pessoas têm os seus defeitos. Mas precisam ser respeitadas. Tem que ser aceitas no ciclo de amizade. Porque você monta grupinhos. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu quero, aquele não. Você não vou com a tua cara. Isto é orgulho. Se você é preconceituoso, você é orgulhoso. Eu vou te dar aqui uma dica. Se continuar com orgulho, o teu fim será terrível. Você vai ser destruído, você não terá sucesso na vida. Porque o orgulho vai te destruir. Estou aqui para ajudar você a proteger o teu sucesso. Proteger a tua vida. Proteger o que você quer fazer de bom para a sociedade. O que você espera para você? Sucesso? Então, cuidado com o orgulho. Porque o orgulho vai te destruir. Eu estou dando exemplo aqui de pessoas que foram destruídas por causa do orgulho. E um monte de gente hoje está sendo destruído por causa disso. Então, não faça isto. Não vamos ser preconceituosos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Não seja preconceituoso. Trate as pessoas com carinho, com respeito. Dê atenção a elas. Ajude elas na medida do possível. Traga para perto de você. Se você vê que ela não tem o que você tem, reparte o que você tem com ela. Se você tem sobrando, reparte com ela. Olha, aquela pessoa não tem conhecimento. Você sabe de alguma coisa? Pega o que você tem, conversa com ela. Divide com ela o conhecimento que você tem. Aquela pessoa não é bem arrumada. Eu tenho bastante roupa, você tem bastante roupa. Pega a roupa que você tem sobrando, dá para a pessoa lá. Isso, vai lá, dê para ela a roupa. É assim, funciona. Nós vamos compartilhar o que nós temos. Mas não faça acepção de pessoas. Não seja preconceituoso. O preconceito é sinal de orgulho. Isso é perigoso. Tá bom? Deixa eu terminar aqui agora. Ponto 4 para a gente concluir. Meu Deus, agora o bicho vai pegar. Porque agora eu quero falar com você quais são as consequências do orgulho. Rodney, o que pode acontecer se eu for orgulhoso? Quais são as consequências que eu posso ter? Quais as consequências? Primeiro, você vai ter como consequência uma corrupção. A corrupção é o primeiro efeito do orgulho. Vou mostrar para vocês isso aqui na Bíblia. Isto foi uma avaliação do próprio Lúcifer e de Adão. Eles se corromperam. Olha o que aconteceu com o rei Uzias. A corrupção, corruptus no latim, significa quebrado em pedaços. A palavra corrupção significa quebrado em pedaços. Quebrado em pedaços. Tem o sentido de apodrecido. Este é a consequência do orgulhoso. A corrupção, quebrado em pedaços. Se você for uma pessoa orgulhosa, o seu fim será quebrado em pedaços. Você vai ser destruído. Você vai apodrecer. Veja como o orgulho é perigoso. Ele pode destruir uma pessoa.
Foi o que aconteceu com Lúcifer, com o rei Uzias. Sabe? Ele foi apodrecido, ele foi desonrado. A segunda consequência do orgulho, desonra. Vamos ver isso aqui, ó. O versículo 16 diz assim: mas havendo já fortificado, 16 do capítulo 26, segundo as crônicas, mas havendo já fortificado, exaltou seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar o incenso no altar. Ele fortificou, exaltou o coração até se corromper. Você vai exaltar tanto o teu coração que vai se corromper, vai apodrecer, vai quebrar. Isto é terrível. E aí desonrou o rei Uzias essa atitude. Se você for uma pessoa orgulhosa, você vai perder a honra. Você pode perder uma função muito importante na igreja, na empresa, na sociedade. Você pode perder muita coisa. Se você for orgulhoso, você pode perder muita coisa. Você pode ser desonrado. Essa é a primeira consequência, que é a corrupção que leva a desonra. Segundo, você pode ficar doente. A enfermidade e humilhação, é uma outra consequência do orgulho. Vejam o que aconteceu com ele, versículo 19. Ó, então Uzias se indignou. Ele tinha na mão um incensário para queimar incenso. E quando se indignou contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa. Ele ficou doente na hora. O rei Uzias tentou fazer o que não era para fazer. Ele se exaltou até se corromper, ficou nervoso e tentou fazer o que não podia fazer no altar do incenso. O que aconteceu com ele? Consequência do orgulho dele, ele ficou leproso. Ó, se você for uma pessoa muito orgulhosa, pode ter certeza, você vai ficar doente. A enfermidade é um resultado. Não estou dizendo que todas, hein? Não estou dizendo que todas as enfermidades. Eu estou dizendo que doença pode ser consequência de orgulho. Olha, pessoas doentes na alma e doentes no corpo. Aquele ficou leproso. Ele ficou leproso na hora por causa do orgulho. Lembra de Herodes? Morreu com medo de bicho por causa dessa postura errada de pegar uma coisa que não é para ele. A enfermidade, portanto, é uma outra consequência. E terceiro, isolamento e convívio social. O versículo 20 diz que o sumo sacerdote Azarita olhou para ele como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na testa. Apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Isolamento. Ele ficou sozinho. Meu querido, minha querida, você pode ficar sozinho. Dura coisa é a solidão. Dura coisa é ficar isolado, sem que ninguém queira você por perto. Se você continuar sendo orgulhoso, você pode acabar sozinho, isolado, como aconteceu com o rei Uzias, rei de grande glória, rei que tinha um sucesso, o exército mais poderoso, mas ficou orgulhoso, ficou doente e agora foi isolado, saiu fora do convívio social. Esta é uma consequência do orgulhoso. Pode acabar sozinho. E não é isso que Deus quer para você. Não é isso que nós queremos que aconteça com você. Por isso que estamos ensinando sobre sentimentos que aprisionam a alma. E este aqui é um dos. O orgulho. Vai aprisionar a tua alma e vai trazer como consequência para você o isolamento e o convívio social. E Tiago 4,6 diz que Deus resiste o orgulhoso, o soberbo. Deus é contra, ele se posiciona contra esta pessoa. Então, meu querido, vou concluir aqui. E o último consequência. Exclusão da casa do Senhor. Ele foi banido. Versículo 21 diz o seguinte: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o seu cargo
a casa do rei, julgando o povo da terra. Foi excluído, você vai perder a sua posição. E outra pessoa vai ocupar o seu lugar. Outra pessoa vai ocupar o seu lugar se você for orgulhoso. Vanilo Fernandes, meu sobrinho, querido, Deus abençoe. Forte abraço do seu tio. Pastor Eliabe Cordeiro, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Silvana, tá aí, missioneira, né? A Kate Plus também, Deus abençoe. E o Dorval deve ser meu colega de trabalho, né? Trabalhamos mais de 14 anos juntos, cabeleireiro em Juquitiba. Graça e paz, nobre amigo, Deus abençoe sua vida, viu? Grande abraço. Deus abençoe. Está conosco aí. São as pessoas que entraram. E aqui, querido, eu quero concluir a minha fala. Tá bom? Falando o seguinte: o humilde se esvazia de si mesmo para ser cheio do Senhor. Então, quer ter sucesso na vida? Vamos proteger o nosso sucesso. Vamos ser pessoas humildes. A humildade vai preceder a honra. Quem quiser ser honrado precisa ter a sua humildade. O humilde, ele se esvazia. Ele não se sente superior. Ele não se sente melhor do que ninguém. Mas ele sente que é sempre carente da presença de Deus. Essa é uma palavra para crente, para não crente, para católicos, para todo tipo de gente, tá? Porque o orgulho não atinge só quem é cristão. O orgulho pega qualquer um, tá? Então você que não é cristão, você de repente que vai nessa live aqui e está me assistindo, tá? E é uma pessoa que está tendo sucesso, cuidado. Toda segunda-feira eu estou aqui às 8 da noite. Eu estou numa série falando sobre sentimentos que aprisionam a alma. Na semana passada eu falei sobre a culpa. Se você não viu, volta lá e veja o vídeo sobre a culpa, a prisão da mente. E hoje eu estou falando sobre o orgulho. Usando a história do rei Uzias como exemplo. Um grande rei poderoso, de muito sucesso, mas que se orgulhou, tentou fazer coisa que não era para fazer, queimar incenso no altar, que era função de sacerdote, só alguém que era consagrado para fazer isso. Ele foi tentar fazer, deu ruim. Ficou leproso, foi expulso do templo e foi excluído e perdeu a postura ou a posição de rei, e o seu filho teve que assumir por causa do seu orgulho. Então, meu querido, você pode chegar longe. Você que está me ouvindo aqui, pode chegar tão longe, ter tanto sucesso na sua vida, e se você não tomar cuidado com o orgulho, você pode cair. E eu estou aqui falando com você para que você proteja o seu orgulho. Proteja o seu sucesso jogando para fora o orgulho. O orgulho no sentido negativo, que o positivo é bom. É quando você se conquista algo, quando você faz coisa boa, você sente orgulho daquilo. Agora eu estou falando no sentido negativo. Quando alguém ama excessivamente a si mesmo e se coloca acima de todos. Portanto, que Deus guarde a nossa vida, guarde a nossa alma, guarde você, sua família e a sua empresa. E a minha oração é que a tua empresa prospere sobre a terra. A minha oração é que o seu negócio vá bem, que a sua família seja abençoada, que o teu casamento seja uma bênção. A minha oração é que os seus filhos sejam uma bênção. A minha oração é que tudo que você venha fazer na terra prospere. Mas proteja isso com a humildade. Não deixa que o orgulho aprisione a sua alma e deixa você de uma maneira terrível, excluído, doente e com uma memória ruim. Eu quero, antes de encerrar essa live, orar por você agora. Você que está na sua casa, você que se identificou com a palavra, talvez tem alguma coisa aqui que você tem em você e fala, eu preciso tirar isso aqui de mim. Eu preciso me livrar do orgulho. Preste bem atenção. O orgulho pode destruir você, mas se você for uma pessoa humilde, você vai chegar longe. Você vai ser honrado sobre a terra. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor por me dar graça até esse presente momento. Até aqui eu consegui falar a tua palavra, me deste fôlego, me deste vida, me deste este tempo e esta oportunidade. Eu oro pelas pessoas que me ouvem hoje, que estão talvez com orgulho no seu coração, estão no caminho da destruição por causa do orgulho. Mas aprenderam, Pai, que se continuar neste caminho, vão ser destruídos como foi o rei Uzias. Mas se eles deixarem se esvaziar e serem humildes, entender que todas as pessoas são importantes, valorizar uns aos outros, valorizar os seus familiares, os seus funcionários, entender que todos merecem respeito, Pai.
serem humildes, entender que o Senhor é Deus sobre todos. Essas pessoas, elas vão longe, elas vão prosperar muito mais sobre a terra, serão bênçãos para a sociedade. Guarda, Pai, o nosso coração da soberba, guarda o nosso coração do orgulho, meu Pai. Sejamos humildes, nos ajude a entender a Tua palavra, entender que o Senhor é grande e merece ser honrado e adorado. Somos apenas criaturas, instrumentos Teus, para uso a fim que Teu reino cresça sobre a terra. Deus, abençoe essas pessoas da audiência, que elas tenham uma semana maravilhosa, cheia de graça, cheia de paz, e que haja prosperidade sobre a vida de todos. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, deixa aqui o meu agradecimento a você, tá? Muito obrigado por estar aqui conosco nessa audiência, é um grande prazer. Pode mandar mensagem, eu estou com o meu caderninho aqui, estou com um projeto, tá? Colocar o nome das pessoas aqui e orar por elas, acordar pelas madrugadas, na igreja quando nós temos a oração, orar pelos nomes. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Então eu vou apresentar você na oração. Se você quiser, você pode deixar o seu nome nos comentários aí, tá? Você quer uma oração, eu vou orar a Deus a teu respeito e Deus vai cuidar de você, vai fazer o que tem que ser feito aí na tua vida, tá bom? Te ajudar a se livrar dessas coisas ruins, dessas perturbações, sentimentos perturbadores. E vamos falar muito aqui sobre saúde emocional e espiritual. São sentimentos que aprisionam a alma. Então, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, estou aqui, querendo Deus, para trazer um tema diferente. Semana passada eu falei sobre a culpa, hoje sobre o orgulho. A semana que vem terá outro tema aqui, sobre algum sentimento. Aí nós vamos falar sobre ira, vamos falar sobre a depressão, sobre a inveja, vamos falar sobre angústia, sobre uma série de assuntos aí, tá bom? Pelo menos uns 12 a 13 temas, ou até um pouco mais ou menos, nós estaremos falando aqui. Tudo para proteger você de não ser destruído por sentimentos que aprisionam a alma, tá bom? Meu forte abraço a você, graça e paz, ótimo final de semana, ou melhor, desculpa, ótima semana, né? Final de semana foi agora, hoje é segunda-feira, então boa semana para todos vocês, meu abraço, graça e paz, Deus te abençoe.